Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer mais uma vez estar com vocês e hoje para conversar com o companheiro Ivan Martins sobre os últimos 11 ministros indicados para a composição do novo governo, do governo Lula, que começará daqui a 3 dias, exatamente, ou menos de 3 dias, dia 1º de janeiro de 2023. É um momento que a gente retoma a política no país, como havíamos perdido, principalmente nos últimos 4 anos. Foi um tempo, de fato, completamente perdido do ponto de vista político. Ivan Martins, Lula acaba de anunciar os últimos 11 ministros, 16, na verdade, que restava para completar o quadro do seu ministério para o 3º mandato. Primeiro, que ele contempla a diversidade do povo brasileiro, de negros e índios, de mulheres e LGBT, e também, para mim, complementa a volta do debate político, Ivan. Pois é, Jair, essa é uma primeira impressão, e uma primeira impressão muito, muito importante do ponto de vista de representatividade da própria sociedade brasileira. E aí, eu acrescento outros 2 aspectos, Jair, nessa questão que você colocou. Um, na verdade, é retomando a sua fala inicial, nós temos de volta a boa política sendo realizada no Brasil, e sendo realizada pelo presidente Lula. Uma boa política, Jair, que começou lá atrás, desde o momento em que o presidente Lula, para a surpresa de todo mundo, anunciou Alckmin como seu vice, concorrendo ali à presidência da República. Desde então, nós vimos movimentos importantíssimos do presidente Lula prezando e priorizando sempre a política. O que quer dizer isso? O diálogo, o fortalecimento das instituições. Então, isso foi importantíssimo. A construção daquela frente ampla a favor da democracia foram componentes importantíssimos que o presidente Lula trouxe para si e trouxe também para o debate público. Isso é importante. Então, Lula traz de volta e traz com força esse componente da política, do diálogo, do acordo, né, dos grandes temas nacionais que nós precisamos debater no Brasil, especialmente a partir de agora. Ele trouxe, claro, durante a sua campanha, mas uma coisa era ele falar como candidato, outra é agora, ele falando como presidente eleito, e como você bem lembrou, em algumas horas, ele já presidente, né, de fato e de direito da República, empossado, tudo no devido ali processo e no rito também da presidência da República. Aí eu chamo a atenção para um outro aspecto, Jair. O primeiro, você colocou a representatividade, o segundo é o componente da política, e o terceiro, Jair, que eu acho importantíssimo, é a questão técnica, né? Um ministério muito bem qualificado. E não é fácil, porque você tem que atender ali a várias expectativas. Tanto é que, ao final do discurso do Lula, ele vai trazer como exemplo a convocação do Tite, né, a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Ó, pode não agradar todo mundo e tal, mas esse é o ministério técnico que nós temos agora. Veja, por exemplo, a ministra dos Esportes, né, uma pessoa extremamente competente, outra figura aí também em tela, a Marina Silva, na área dela, da preservação ambiental, certamente com status de autoridade climática, dialogando, né, não só internamente no Brasil, mas também para o mundo. Então, é um ministério, Jair, muito, muito técnico. E nós teremos condições de conversar sobre isso. O caso do Flávio Dino também ali, uma pessoa respeitabilíssima na área dele, né, no direito, é um jurista. Isso é importante. Nós temos, portanto, um ministério que representa o Brasil, tem a cara do Brasil, um ministério político, a política está aí à dianteira desse trabalho do presidente Lula, e o ministério técnico. Eu acho que, de partida, são três características que saltam aos olhos e as quais nós teremos condições de aprofundar aqui na nossa conversa. Sem dúvida, Ivan. E não foi fácil montar um ministério desse. Eu acompanho as composições de governo já há bastante tempo, desde de moleque, e não lembro de um ministério tão forte quanto esse de Lula. Me parece que também não poderia ser diferente, dada a própria composição
da frente ampla, né? Nós nunca tivemos uma experiência dessa. Nós tivemos em 86, na eleição para governador de estado, que naquela época era a primeira eleição geral, não geral, acho que era a segunda eleição depois, a primeira depois do regime militar, e o MDB ganhou praticamente todos os estados. Depois é que vai se reconfigurando os partidos políticos, as representações, mas nos estados, né? Enfim, mas eu vejo como um ministério, ressaltando isso que você já disse, técnico e político ao mesmo tempo, mas me parece que, dada as dificuldades que se tem para montar um ministério como este, com essa amplitude, vai haver certamente reclamações, que em qualquer situação se reclamaria. Mas eu acho que, do ponto de vista da representatividade do que pode construir para o Brasil, não acho que faria diferença uma pessoa ou outra, ou um partido ou outro ocupando este ou aquele ministério. Eu acho que, no geral, se tem pouco a questionar com relação ao ministério. Eu vi uma discussão ainda hoje, ou já hoje, acerca do fato de o PT não ter ficado com a secretaria, com o Ministério das Comunicações. Veja, eu acho que outros partidos vão reclamar também porque não estão em outras posições, em outros ministérios que gostariam de ter. Eu acho que isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Eu também gostaria muito inclusive, que a proposta a proposta do governo fosse mais avançada. Agora, a gente tem falado isso, Ivan, desde 2022, no início, final de 2021, você e eu temos falado aqui, naquele momento a gente dizia, porque saiu uma pesquisa, você deve lembrar, acho que do Poder, a primeira pesquisa que saiu do Poder em 2021, em dezembro de 2021, dava o Haddad em segundo lugar e tal, e a gente fazia uma avaliação aqui, você e eu, de que o PT, na época não tinha Lula ainda, e o PT sozinho não ganharia eleição, mas para derrotar Bolsonaro também, sem o PT, o outro partido não o faria. E eu acho, inclusive, que se aprofundou muito mais, e se não fosse o Lula, talvez ninguém tivesse ganho de Bolsonaro. Mas deixando assim, então, essa composição desse ministério também vai trazer todo esse período dos últimos, sobretudo agora, de 2022, durante todo o ano, que foram de muitas conversas, de muito diálogo, para montar essa chapa ampla da forma que foi, inclusive posteriormente ao segundo turno, como nessa discussão que vem se tendo desde o dia seguinte ao segundo turno, com a PEC da transição, com todas essas coisas, você vai trazendo outros partidos que não participaram, inclusive foram oposição, como União Brasil, que tem 3 ministérios, ficou com 3 ministérios, daqui a pouco a gente vai ver essa divisória, o MDB, que também não apoiou, o PSD, que tinha os setores e tal, mas, enfim, a União Brasil não apoiou absolutamente. Agora, a gente tem essa composição ampla. Ivan, eu vou aqui trazer para a gente ver aqui como é que ficou a distribuição por partidos políticos. Veja, o primeiro escalão, Ivan, desses 37 ministérios, é composto por 9 partidos. O PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o MDB, a Rede de Sustentabilidade, o PSD, União Brasil e o PDT. Esses partidos, o PT ficou com 10 ministérios, o PSB com 3, o PSD também com 3, o MDB com 3, União Brasil 3, o PCdoB, a Rede e o PSOL com 1 cada, com um ministério cada. É claro, como o próprio Lula falou, a gente vai ter o segundo escalão, o terceiro escalão, os cargos que se tem nos estados. Então, muita coisa ainda vai ser contemplada nesse debate. Mas, no geral, a gente tem uma representatividade muito grande, porque, além desses 9 partidos, alguns deles, inclusive, não foram, que estiveram com Lula desde o primeiro turno, como o PV, que estava na frente, o PROS, o Avante do André Janones, que teve uma participação muito, muito firme já no primeiro turno. Eu acho que, do ponto de vista externo ao PT, a coligação que se tinha ali, a contribuição do Janones foi muito, mas muito grande no primeiro turno, comparada com a contribuição da Simone Tebet no segundo turno. Então, Ivan, a gente tem isso aí. São 14 partidos, dos 23 partidos no Congresso Nacional, 14 formam essa frente. Evidentemente, quando a gente vai buscar a quantidade de parlamentares, por exemplo, no Senado, melhor, na Câmara Federal, esses partidos, a gente sabe que nem todos, não vai estar ali com todos fechado que vai votar em Lula, que vai votar nas propostas do governo. Você tem uma base de sustentação do governo,
capaz de fazer as mudanças que o governo necessita. Bom, Ivan, é essa a primeira leitura que a gente tem. 9 partidos no primeiro escalão, 14 partidos ao todo na base do governo. O que é que a gente pode esperar dessa configuração, Ivan? Jair, a gente tem tido uma preocupação grande em relação ao número de deputados para barrar o impeachment. E veja, o jogo político, Jair, ele também tem esse seu lado, né? Esse seu lado sombrio, né? Tenebroso. Por quê? Porque o pessoal fala, não, a gente derruba o Lula e deixa o Alckmin. Então, nós já temos a Tebet no planejamento, que, claro, ela é de uma linha mais liberal, como ela não escondeu, nem no primeiro, nem no segundo turno, mas ela soube também pautar aquelas questões sociais com muita clareza, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ela falava, por exemplo, na presença das mulheres dentro do governo, na necessidade de reconhecimento dos direitos da mulher, dos mais pobres, ela falou muito na questão da pobreza. Então, mas veja, ela é de uma linha neoliberal. E o Alckmin também. A gente não pode imaginar que esses anos fizeram, esses meses, melhor dizendo, fizeram com que o Alckmin realmente mudasse por completo, né? Ele é tucano. Eu acho que isso é importante a gente considerar, que abandonou a social-democracia lá de trás e aderiu a um outro modelo, um modelo neoliberal. Então, essa questão de termos aí a quantidade mínima para barrar o impeachment é importante. Por quê? Porque nós temos um presidente da Câmara que não é necessariamente nem petista, olha, passa longe de ser petista, mas não é lulista, né? Ele não é governo. Ele faz ali as negociações, fez o que pôde para manter o seu poder na Câmara. Esse poder foi reduzido graças ao Supremo Tribunal Federal, à própria articulação do presidente Lula com a PEC da transição, mas a gente deve ter esses cuidados. Daí, Jair, eu menciono aqui um outro aspecto que retoma essa fala dos ministérios de Lula, perdão, dos ministros do Lula, que é o seguinte: o Lula está apostando tanto na articulação política, tanto na política, que ele traz aí um quadro muito qualificado, Jair, para dialogar com a Câmara, com o Senado e com o Congresso. Veja, o da Câmara me passou o nome, mas do Senado é o Jacques Wagner, né? Governador da Bahia, que fez um sucessor, então, que entende profundamente do jogo político. O Wagner é um grande político. Inclusive, o nome do Wagner já havia surgido como um possível candidato do PT à presidência da República. Tamanha força que ele tem. E ele pega como líder ali do Congresso o Randolfo Rodrigues. Ora, o Randolfo não é do PT, mas o Randolfo teve, nesses últimos 3 anos, uma atuação parlamentar que extrapolou o seu próprio partido, que veio a público, não apenas na CPI, é claro que a CPI ele destacou-se também, como outros ali do Senado, mas ele fez uma agenda política muito interessante para o país, procurando, inclusive, se contrapor em diversos momentos ao presidente da República, que agora está em viagem, viu, Jair? Mas isso é assunto para uma outra conversa nossa. Então, você tendo o Rui Costa na Casa Civil, você tendo o Jacques Wagner no Senado, o Randolfo no Congresso, você tem... O Zé Guimarães na Câmara, né? Pronto, o José Guimarães na Câmara. Você tem aí, Jair, uma linha de frente, de articulação política muito forte. E olha que nós podemos considerar aqui o vice-presidente da República, que é também um exímio político, o ministro da Economia, né? Você tem a ministra do Meio Ambiente, a ministra do Planejamento, você tem gente muito boa de política, que é o aspecto necessário. Inclusive você, que é um estudioso do tema da antipolítica, que foi como esse governo se pautou, nós temos agora uma reconstrução do cenário político. O Lula, inclusive, já logo após vencer a eleição, ele esteve com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele esteve com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele esteve com o presidente da Câmara.
o Lira, ele teve com o Pacheco, o presidente do Senado. Por quê? Procurando essa reconstrução institucional. Então, esse ministério do Lula mostra também uma elevação da política, do diálogo, da conciliação, da busca de caminhos e de propostas para a reconstrução do Brasil, que é extremamente necessário. Ivan, a gente falou aqui dessa composição partidária, são 14 partidos, são 9 partidos agora no primeiro escalão, mas os outros serão contemplados certamente. Então, a gente tem 14 partidos. Mas desses 37 ministérios, Ivan, o que tem pouco se dado atenção é que tem 11 ministros do primeiro escalão que não estão ligados a nenhum partido político, né? E tem muita representatividade dos movimentos sociais. Por exemplo, a ministra da Saúde. A ministra da Saúde tem uma relação muito forte com os movimentos em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, né? O ministro dos Direitos Humanos, deixa só aqui, para não ficar no vazio, a ministra da Saúde é a Anísia Trindade. O ministro dos Direitos Humanos é o Silvio de Almeida. E outras representantes. Então, a gente tem uma representatividade também da sociedade civil organizada no primeiro escalão, que, de forma geral, nos comenta muito. Mas, ao mesmo tempo, você tem 37 ministros, um ministério composto por 37 pessoas, tem 26 homens e 11 mulheres. Então, também é um elemento que se falava muito da falta de mulheres e tal, e a gente viu no governo anterior o que foi. Pois bem, mas a gente agora tem um ministério pelo menos para discutir política, dizer, olha, está errado, e não aquilo que a gente viu ao longo desses últimos tempos na política brasileira. Enfim, mas a gente tem novamente essa composição ampla. Eu quero chamar aqui a atenção para duas coisas, dois fatos. Nós temos um ministério, como você bem pontuou, técnico e ao mesmo tempo político. Ivan, ele é tão político que tem 6 possíveis presidenciáveis compondo esse governo. São pelo menos 6. O Haddad, o Fernando Haddad, que já foi candidato a presidente da República, a Marina Silva, o Flávio Dino, que já se comentava também que tivesse ali, o Rui Costa, que vai ter agora 4 anos para se nacionalizar, quer dizer, ter uma visão nacional, né, ser conhecido nacionalmente, e a Simone Tebet, que foi a grande sensação do primeiro turno da eleição desse ano, e o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, enfim, mas a gente tem um ministério, né, com 6 prováveis candidatos. A gente que reclamou tanto nesses últimos tempos, não é que reclamamos, mas a gente analisava a conjuntura política nacional e dizia, olha, não há nomes, não vai surgir nomes, não tem nome na próxima eleição. Né? Para disputar, a gente não tinha nomes. Então, veja, um espaço de 4 anos, 4, 5 anos, você desmontou por completo a política. E nesses próximos 4 anos, esses 4 anos e meio, pegando o período da eleição para cá, porque no período da eleição agora surgiu, por exemplo, a Simone Tebet, a Marina retomou a sua posição na política brasileira, o próprio Geraldo Alckmin, que estava sumido da política nacional, o Haddad, que já tinha uma expressão desde 2018, mantinha-se ali, mas vai surgir novos nomes agora durante esse processo eleitoral. E o nome, inclusive, que tem tudo para fazer o nome e continuar na mídia. A gente viu agora, durante esse período, uma pressão muito forte sobre a indicação da ministra para onde a Tebet iria no governo, e eu sabia de uma coisa, que ela iria para o governo. Por uma questão simples, se a Tebet quer sair candidata a presidente da República, ela não se pode dar o luxo de ficar 4 anos sem uma posição de destaque no Senado Nacional. Tá? Então, e não ficou um ministério qualquer para ela, ficou um ministério importante, interessante, para lidar muito bem. Qualquer outro que tivesse ali, o Ministério da Integração Regional, tinha vários ali. Enfim, ela optou por trabalhar com o Fernando Haddad e agora na área econômica. Mas é essa composição, Ivan. A gente tem uma composição de 6 ministros que vão aí se cacifar para a substituição de Lula já na próxima eleição, Ivan. Já esse é um dado importantíssimo, né? Primeiro, eu não havia percebido a presença da sociedade civil. Vale muito a pena destacar mais esse aspecto aí em conversas futuras.
E Jair, então, essa questão dos presidenciáveis, isso é muito forte nesta composição ministerial do Lula. Até porque, Jair, ao que tudo indica, claro, ainda é muito cedo, mas ninguém é bobo, né? Esse pessoal já está pensando 2024, as eleições municipais, e já está pensando em 2026. Não somos nós, não somos eu e você, porque a gente não faz parte de partido, não lidera partido, não é líder de partido. Mas isso já veio a público há alguns dias atrás, assim que terminou a eleição no segundo turno, né, que eram as articulações e possíveis nomes para 2026. A extrema-direita, inclusive, que neste momento apresenta-se como abandonada pelo atual presidente da República, já se articula em torno do novo governador de São Paulo, que, claro, terá também ali uma visibilidade nacional, Tarcísio de Freitas. Então, ele é um dos nomes daquele campo, mas não é o único. Tem o Romeu Zema, de Minas Gerais, e tem o Eduardo Leite, né, lá do Sul, que também tem ali as suas aspirações presidenciais. Quanto a isso é importante que se diga, não há nada lícito e ilícito nisso, né? Isso faz parte da política. A pessoa falar, eu tenho condições de presidir o país, eu quero ser presidente, eu desenvolvi um bom trabalho aqui na minha área, etc. Claro que tem todo o direito, respeitando a Constituição e o devido processo legal. Agora, a equipe que está em torno do Lula, ela tem muita força. E no Brasil, Jair, existe essa tradição de ministros, né, concorrerem ali a cargos, serem eleitos e chegarem, inclusive, à presidência da República. A gente pode lembrar, por exemplo, do próprio Fernando Henrique Cardoso, o Lula, que é um ponto fora da curva em todos os sentidos. O Lula é um ponto fora da curva. Mas o Lula fez a Dilma, que era sua ministra da Casa Civil, né? Por pouco não fez o Haddad, que era seu ministro da Educação. E como o atual presidente da República também colocou certas figuras que eram suas no Senado e no governo, né? No governo do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, isso faz parte do jogo político. Agora, terão, aí eu me refiro agora a este ministério aí, terão, ao lado de Lula, que é a maior liderança progressista da América Latina, quiçá do mundo, maior liderança progressista, eles terão aí a maior visibilidade possível, porque Lula é uma figura internacional, né? Lula faz parte do jogo internacional, como o pessoal diz, ele é um player internacional. Então, essa presença do Lula, ela eleva os seus ministros e ministras, que terão também todas as condições dadas por Lula para desenvolver excelentes ministérios. E aí, Jair, como isso se dará exatamente em 2026, a gente tem que aguardar. Porque o melhor seria que nós tivéssemos daí também uma conciliação, uma articulação de dois nomes propostos pelo presidente Lula, que eu também acredito que ele não terá mais condições de se candidatar à reeleição, Jair. Ele está aí eleito presidente por uma conjuntura histórica necessária, né? O Brasil viveu tempos muito difíceis e a presença de Lula agora no terceiro mandato foi uma necessidade histórica. Essa necessidade não deve mais se apresentar em 2026. Então é bom que haja ali uma conciliação, uma articulação de nomes, né? mas haver, né? Porque também pode haver ali um ou outro que diga, olha, eu caminho com o governo até aqui, mas eu vou pular fora daqui a 2, 3 anos e fazer minha carreira solo e me lançar à candidatura. Então, isso é um aspecto, mas o que é importante? Terão condições de desenvolver os seus ministérios, terão visibilidade, terão uma vitrine muito importante, e é engraçado, gente, porque quando terminou o relatório da transição, o Alckmin deu a entender o seguinte, que o governo atual é tão ruim, que um governo mais ou menos facilmente o superaria. E aí nós estamos diante de um governo que tem tudo, não para ser mais ou menos, mas para ser um excelente governo de reconstrução do país. Então, muitas figuras devem brilhar, tá? E aparecer outras, Jair. Por exemplo, o Wellington Dias, né? Ele tem tudo para fazer um excelente trabalho ali,
na Secretaria de Ação Social, que é voltada ali para o Bolsa Família e tal. Então, nós temos aí uma avenida aí para essa turma caminhar, desfilar e fazer um bom trabalho. Tem muita disputa, inclusive dentro do PT, né? Porque a gente conversou aqui outro dia, pegando o ministro da Educação, o Camilo Santana, o Rui Pimenta, ou melhor, o Rui Costa, o Camilo Santana, o Rui Costa, o Wellington Dias, que já eram nomes, e o Haddad, são 4 nomes do PT, que já disputam entre si essa indicação há algum tempo. Então, a gente vai ter no PT uma renovação do ponto de vista dos quadros, a disputar a presidência da República, e a gente vai ter esses novos nomes que estão surgindo aí, né? Surgindo, como é o caso da Tebet, e retomando, como é o caso do Alckmin, como é o caso da Marina. Enfim, a gente não pode dizer que não tenhamos retomado um gabinete ministerial com capacidade para desenvolver a política. Eu acho que a gente retoma aos melhores tempos da política nacional, de expectativa com relação aos governantes, sobretudo ao governo federal. Então, eu queria te chamar a atenção para 2 detalhes, 2 imagens que quando eu a vi, já me chamou a atenção ali. Essa imagem é a imagem da Simone Tebet, quando o Lula a anunciou, e ela convidou o Haddad para tirar uma foto, para compor a foto ali ao lado de Lula. Ela, Haddad e Lula, né? Uma demonstração hábil, muito hábil de uma política, de uma figura política muito mais experiente do que eu imaginava, tá? Já está no nível do cafezinho do Aziz, do Omar Aziz, né? Porque, ao mesmo tempo, ela se coloca como uma figura, porque houve crítica da imprensa, ou pelo menos da imprensa, dizendo que, olha, a Simone Tebet está de mal com a Haddad não quer nada e tal, porque pensam diferente. E Simone Tebet colocou ali para a imprensa, nessas imagens aí, ela coloca para a imprensa, olha, aqui é uma equipe e é esse o espírito que a gente tem trazido, que a gente quer. Ao mesmo tempo que ela coloca para a imprensa muito claramente o que está ali em jogo, que é a equipe, que é o país, ela também, Ivan, se coloca como uma figura muito maior do que aquilo que a gente tem visto a Simone Tebet do ponto de vista de política, de capacidade política, de articulação e de perceber momentos que esses são momentos cruciais para você fazer a diferença, dar um salto ali. A outra imagem, essa é muito mais para o exterior, para a mídia internacional, ao final Lula já havia anunciado o ministério, e a Marina, junto com a Sônia Guajajara, posam para essa imagem que me referia, né? Posa para os fotógrafos, a Marina e a Sônia Guajajara. Quer dizer, isso do ponto de vista internacional, do ponto de vista da preservação do meio ambiente, da preservação da Amazônia, dos povos originários, que o mundo político internacional tem olhado e com muita atenção e preocupação durante esse período, isso tem uma repercussão muito grande, e não tenho dúvida de que daqui a pouco a gente começa a ter notícia da imprensa internacional sobre esse momento. Então, para mim, foram dois momentos que merecem destaque também, a posição a forma como a Simone Tebet aproveitou o rápido momento que todos tiveram ali, e para fazer uma jogada de mestre mesmo. Aí você que conhece xadrez, você sabe que ela mexeu ali, numa jogada só, fez umas 3 ou 4 aí, Ivan. Importante, Jair, porque ela está tendo a oportunidade de aprender com o Lula. Então não é possível, né? Eles todos estão tendo a oportunidade de conviver com o Lula. Pronto, eis aí o anúncio da Sônia, né? Excelente. Você lembrou muito bem, Jair. Veja que coisa, né? Nós saímos de um Ernesto Araújo e chegamos agora a uma composição ministerial de um quadro muito técnico, não apenas nas relações internacionais, mas essa imagem diz muito. Você foi muito assertivo aí, Jair. Essa imagem diz muito. Você tem aqui a Marina Silva, né, como a ministra do Meio Ambiente, e a Sônia Guajajara, quer dizer, dos povos originários. Porque lá fora, o que vai circular é isso, né? Nós temos no Brasil uma ministra para os povos originários. Inclusive, o Lula sinalizou muito bem.
pensar, inclusive, indígenas para assumir aspectos importantes da vida indígena. Ele citou a questão da educação e da saúde. Você ter ali na FUNAI pessoas indígenas que já haja aí, inclusive a Universidade Federal do Ceará aqui, formou, né, quadros importantes indígenas. Então, isso é importante para o Brasil, primeiro, por preservar os seus povos originários, mas é importante para o mundo, porque o mundo está de olho em como o Brasil vai lidar com as questões ambientais e com as questões dos povos originários. Então, nós estamos saindo de um governo que pregava o quê, Jair? Me desculpa a expressão grosseira, mas era passar o trator nas terras indígenas, né? Desmatar, garimpar essas áreas indígenas, que inclusive discutia a questão da demarcação de terras indígenas, quer dizer, um absurdo, em que um mundo civilizado já não discute isso. O mundo civilizado já entende que os povos originários têm direito às suas terras. Então, isso é um grande sinal para o mundo, que acontece, né, poucas semanas após a COP27, e isso é importante. Já eu queria chamar a atenção para um último aspecto, que foi a fala do Lula em relação a Gleisi Hoffmann. Olha, eu fico assim muito sensibilizado, porque a Gleisi é uma política de mão cheia. Jair, o que ela passou à frente do PT desde o impeachment da Dilma não é brincadeira, não, né? E ela passou ali o impeachment da Dilma, passou a eleição de 2018, em que nós tivemos ali o ápice do antipetismo, da demonização da política e particularmente do PT, e teve a prisão do Lula, e ela seguiu ali, firme, à frente do partido, conduzindo o partido, que é o maior partido brasileiro em termos de reconhecimento popular. Isso é o que os próprios institutos de pesquisa dão a nós, que o PT é o partido com maior reconhecimento popular no Brasil. E ela viu a prisão do Lula, viu a soltura do Lula, né, participou ali ativamente dessa campanha, que também foi uma campanha dificílima, e ela permanece ali como presidente do partido. Então, isso é uma menção que eu julgo importante. Então, Ivan, a gente está chegando aqui ao final dessa conversa nossa, desse papo nosso sobre o novo ministério e sobre o novo governo que começa no dia 1º de janeiro de 2023. Estamos a 2 dias, praticamente, desse encontro do Brasil, novamente, com a política e com as instituições buscando se rearticular e cumprir com as suas funções, de fato, né? As instituições voltarem a funcionar. Mas com muita expectativa, expectativas positivas, evidentemente. O país será reconstruído sob vários aspectos, não só aspecto das políticas sociais, mas da política institucional também, Ivan Martins. Exatamente. Muito obrigado, Jair. Essa foi uma ótima conversa. Você que nos acompanhou até aqui, nós já imaginamos que você seja inscrito no canal. Se não, se inscreva, curta esse vídeo e coloque aí também suas impressões sobre este ministério aí anunciado pelo Lula. Grande abraço a todas e a todos.